Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. É muito bom mais uma vez poder estar aqui com vocês para falarmos um pouquinho do Evangelho do Mestre. Antes de iniciarmos a nossa oratória, queremos agradecer a ajuda que estamos tendo durante todo esse período de pandemia, através das doações de alimentos, de roupas, mesmo as doações em espécie. Tudo isso fez com que nós conseguíssemos manter a nossa casa. Através das nossas rifas também, que os nossos assistidos têm colaborado bastante. Então agradecemos imensamente a todos vocês e podemos continuar com a ajuda de todos. Estamos retomando os nossos trabalhos às terças-feiras, mas somente com agendamento. O agendamento deve ser feito através do telefone que consta no final da nossa página. Então vocês agendam o dia para que não haja tumulto, para que possamos continuar atendendo todas as especificações solicitadas pelos agentes de saúde, para que ninguém seja colocado em risco. E assim possamos aos poucos ir retomando novamente o atendimento na nossa casa, que tanto nos faz bem, que nos deixa felizes, que nos coloca mais próximos ao Mestre. Enquanto todo mundo não pode ir, continuamos com as nossas oratórias virtuais, também uma forma de nos colocarmos mais em contato com os nossos amigos da espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus, e agradecermos a oportunidade de podermos tê-lo em nossos corações e em nossas vidas. Então, curtam o nosso canal, ative as notificações, siga-nos no Instagram, para que vocês fiquem sempre por dentro das novidades da nossa casa, e em breve, quem sabe, podemos ter lá a informação que já estamos voltando com 100% das nossas atividades. Então vamos iniciando o nosso Evangelho de hoje. Vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, acalmando a nossa alma, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, pela oportunidade de mais uma vez podermos ouvir as suas palavras, Mestre, que tanto nos auxilia, que tanto nos fortalece e ilumina o nosso caminho, que consigamos deixá-las em nossos corações para compreendê-las e colocá-las em prática. E agradecidos que estamos pela oportunidade de ouvir este Evangelho, vamos fazendo através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, se possível, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho de hoje é o capítulo 5, itens 1 a 3. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos.
Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Estas passagens encontram-se em Mateus e em Lucas. A princípio, o que Jesus quer nos dizer, bem-aventurados os aflitos? Quem são os aflitos? São aqueles que sabem sofrer. São aqueles que sofrem com resignação, sem se revoltar com esse sofrimento, que têm o entendimento de que o sofrimento é necessário, que eles precisam passar por aquilo, mas não ficam ali parados, só sofrendo, esperando o tempo passar. Não. Eles sabem que necessitam daquela dificuldade, mas eles procuram progredir em cima dessa dificuldade. Eles procuram tirar proveito, ou seja, alimentar a sua alma através da sua dificuldade. Então, eles choram pelo seu sofrimento, mas eles são consolados por isso, porque eles têm a certeza de que esse sofrimento é necessário para a sua melhora. Então, em primeiro lugar, esses são os aflitos que o Mestre nos fala. Porque é muito difícil para todos nós passarmos pelas dificuldades da vida e aceitarmos que elas são necessárias. Porque ainda somos imperfeitos, nós temos muito que aprender, então ainda fica difícil. Nós ainda nos revoltamos, nós ainda blasfemamos por conta dessas dificuldades. Então ainda não estamos aceitando que isso é necessário. À medida que vamos progredindo, nós vamos aceitando mais isso. E esses aflitos que aceitam isso com maior resignação, estão muito mais elevados do que nós que não aceitamos. Apesar das dificuldades, apesar do sofrimento que eles têm, mas mesmo assim eles aceitam isso. E muitas vezes ainda encontram esperança de ajudar o próximo. Encontram forças para fazer isso. Olha o quão eles estão evoluindo. Olha o quanto eles estão deixando crescer a sua alma. Estão deixando o material de lado, que tanto lhes faz falta. E estão deixando a moral, a parte espiritual falar mais alto. Porque às vezes eles têm um pãozinho e ele vai lembrar de dividir com o seu próximo. E às vezes nós temos tanto e nem lembramos de dividir com aquele que está bem próximo da gente, não é verdade? Se a gente colocar a mão na consciência agora, parar um minutinho para pensar, quantas vezes que a gente teve uma abundância e nem pensou talvez naquele parente tão próximo que pudesse estar passando por uma dificuldade. Ainda temos esse defeito. É difícil? É muito difícil. Mas nós ainda temos, porque somos imperfeitos. Mas estamos aqui na Terra para nos melhorarmos. Nós estamos tendo essa oportunidade. Quem ouviu o Evangelho da semana passada, que falou sobre reencarnação, foi justamente para isso. A gente reencarna para poder melhorar. E essa justiça das aflições é justamente para isso. Nós temos as dificuldades na nossa vida para poder melhorarmos. Nós precisamos dessas dificuldades. Como o Mestre nos fala,
como o mestre nos fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque aquele que chora pela dificuldade que passa, ele chora porque ele sente a dificuldade, mas ele não se revolta pela dificuldade. Ele não blasfêmia pela dificuldade. Porque ele tem a certeza que Deus não irá desampará-lo. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor de justiça. O que o mestre quis dizer com isso? Ele quis dizer que aqueles que lutam pela desigualdade também sofrem perseguição. Quanto que nós já ouvimos de pessoas que vão em busca de uma melhor vida para os desamparados, que tentam cobrar dos governos de todo o mundo melhor condição de material, melhor condição moral, o mínimo de saúde para as pessoas, e essas pessoas são perseguidas, são xingadas, são espezinhadas, não têm a oportunidade de continuar defendendo o mais fraco. Por que isso? Porque elas incomodam os poderosos. Porque elas têm essa bondade dentro delas, e quando elas vão gritar ao mundo que o menos favorecido precisa de ajuda, ela está incomodando muita gente. E essas pessoas poderosas acabam se sentindo ameaçadas. Poxa, eu vou ser apontado que eu não fiz nada. Então elas preferem prejudicar essas pessoas que estão querendo ajudar os outros do que se juntar a elas para ajudar. Infelizmente, ainda somos assim. Mas as pessoas continuam lutando. E nós vemos a cada dia mais pessoas em busca de ajudar o próximo. Nós podemos ver campanhas crescendo. Nesse momento difícil que a gente passou, nesse 1 ano e meio de pandemia, nós vemos grandes campanhas crescendo. E pequenas também. Às vezes a vizinhança se juntou para ajudar o outro, um pequeno grupo de amigos se juntou para ajudar o outro. Então é a caridade crescendo dentro das pessoas. E é isso que o mestre nos fala. Bem-aventurados os que padecem de perseguição. É claro que nós não ouvimos falar de pessoas que foram perseguidas porque estavam auxiliando o próximo. Quando nós falamos nessa perseguição, é justamente cobrar o senso de justiça dos governantes. É uma coisa muito maior, e a gente vê todos os dias no jornal isso. Né? É uma criança que perde a vida numa comunidade, é um trabalhador que é assassinado durante uma corrida de táxis, de Uber, seja o que for, é uma mãe de família que saiu para trabalhar e acabou sendo assaltada e também perdeu a vida. Então é essa justiça que as pessoas cobram e também são perseguidas. Aí o mestre também nos fala: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os pobres que ele diz, realmente são aqueles que não têm bens materiais, mas eles não reclamam por isso. Eles não se sentem ofendidos, mas eles buscam no trabalho a sua melhora, a satisfação das suas necessidades. Eles não se entregam. Ah, não é porque eu sou pobre, porque eu não tenho o meu bem material, que eu vou me entregar e deixa, se vier veio, se não vier paciência. Não. Eu estou passando dificuldade hoje, mas eu vou buscar um trabalho para poder me melhorar. Ou pelo menos eu suprir o mínimo necessário para minha família. Então esse é o pobre, porque dele é o reino dos céus. Por quê? Porque ele não se entrega, ele procura progredir, apesar das suas dificuldades. Ele luta por justiça das suas aflições,
E qual é a arma que ele tem? É a busca do trabalho. Ele poderia simplesmente se entregar. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido pessoas que acabaram indo para a rua por conta de todas essas dificuldades, mas não perderam a sua dignidade. Moram debaixo de viadutos, mas continuam cuidando da sua higiene pessoal, mantendo o seu cantinho ali limpinho, fazendo questão que os seus filhos vão à escola. Eles perderam o seu teto, mas não perderam a sua dignidade. E nós que temos um pouquinho mais, temos que ter isso de exemplo. Às vezes nós nos deixamos influenciar por coisas tão pequenas, perdemos realmente aquela vontade de melhorar por conta de coisas tão pequenas. Nós somos privilegiados. Sejamos os bem-aventurados que o Mestre nos fala. Sejamos esses que têm sede de justiça pelo nosso irmão, porque nós somos privilegiados, não é verdade? Bem-aventurados aqueles que choram, porque um dia rireis. Então, o que o Mestre quer dizer? Que aqueles que têm as dificuldades, mas aceitam essas dificuldades com calma, com resignação, sem se revoltar, hoje eles choram, mas amanhã eles estarão rindo. É essa certeza que a gente tem que ter. E a gente tem essa certeza através do quê? Da certeza da vida futura. Na certeza de que estamos nos melhorando para sermos termos o nosso espírito progredindo. Se hoje nos falta alguma coisa, amanhã seremos compensados de outra forma. É essa certeza que nós temos. Que o Mestre nos prometeu que as nossas aflições iriam passar, e elas vão passar. Então nós temos que ser resignados que nem esses nossos irmãos aflitos. E o que muitas vezes a gente deixa passar despercebido e nos revoltamos por coisas pequenas. Ser pobre não é condição para entrar no reino dos céus. A gente precisa ter isso em mente. Em nenhum momento o Mestre colocou isso como condição. Nós não necessitamos ser pobres para entrarmos no reino dos céus. Nem todo rico também sofrerá. Nem todo rico é mau. Como também tem o pobre que não aceita a sua condição, que ele é revoltado e ele vai responder por isso. E existe o rico que olha pelo seu irmão, que faz muito pelo seu irmão. Então ele está sabendo aplicar a condição que lhe foi dada da forma correta. Então a gente não pode colocar os dois extremos. Eu tenho que ser pobre para eu poder ganhar o reino dos céus. Não, não é isso. Eu tenho que ser resignado. Eu tenho que saber aceitar as aflições que a vida me dá sem revolta. Porque se eu me revoltar, não vai adiantar nada. Se eu me revoltar, eu vou estar indo contra tudo aquilo que o Mestre me pediu. Então, o que eu não posso deixar crescer no meu coração é a revolta, é a não aceitação da minha condição. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar estagnado. Eu tenho uma condição pior neste momento, mas com certeza Deus vai me dar forças para seguir em frente. É isso que eu tenho que ter em mente. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que seguir em frente. Hoje eu tenho uma condição excelente. Então eu tenho que lembrar do meu irmão. Eu tenho que lembrar do menos favorecido.
O que eu vou fazer? Vou sair distribuindo dinheiro? Não, não é isso. Se eu tenho uma empresa, posso criar mais trabalho. Se eu tenho uma escola, eu posso dar melhores condições de estudo. Eu posso abrir um programa para quem não tem condição de pagar. Existem várias formas para quem tem condições de auxiliar o seu próximo. A gente já cansou de ver isso. E depois o mestre diz: mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Muitos acham que porque tem muito dinheiro, então eu tô bem, foi o que eu falei. Né? Você não precisa ser pobre para entrar no reino dos céus, mas você também pode ter um rico bom, mas tem aquele que fala: nossa, eu tô bem, eu devo ter sido uma pessoa ótima, porque hoje eu tô muito bem, tô muito rico, eu vou usufruir. Eu vou usufruir. Mas eu não penso no meu próximo. Aí entra a compensação que o mestre nos prometeu na vida futura. É a lei da ação e da reação. Tudo que eu fizer, eu vou receber. Então hoje eu posso estar sofrendo, passando por necessidades, mas eu me empenhei, eu não me revoltei, eu continuei acreditando que eu posso ser melhor. Numa próxima encarnação, com certeza eu virei numa condição melhor. Já o meu irmão, que veio poderoso, rico, cheio de dinheiro, e não pensou em nenhum momento no seu próximo, com certeza ele irá sofrer a falta do bem material. Não tenham dúvida disso. Então nós precisamos nos atentar que o mestre coloca todas essas provas no nosso caminho para nos fortalecer, para que nós tenhamos a certeza de que podemos melhorar, para que nós acreditemos que Deus nosso Pai é bom, não nos desampara, não diferencia os seus filhos. E por ele não diferenciá-los é que ele dá oportunidade a todos. Nós é que não sabemos aproveitar, mas ele continua nos dando essa oportunidade. Tanto é que ele nos permite reencarnarmos várias vezes. Nós temos uma vida futura. Então as nossas aflições, elas vão passar um dia, mas cabe a nós contribuirmos para isso. Somos nós que temos que trabalhar. O Pai nos dá os meios. Ele não pode vir e tirar essa aflição, porque nós causamos essa aflição. Então só nós podemos tirá-la. Não foi o Pai que veio e falou: não, você vai sofrer, meu filho. Não. Em todas as nossas encarnações, nós fomos fazendo coisas que foram contribuindo para os nossos problemas. Da mesma forma que fomos melhorando. Com certeza já passamos por muito mais dificuldades. Hoje estamos bem melhores. Agora, se nós aprendêssemos a nos amar mais, a acreditarmos em nós mesmos, a termos a certeza que podemos ser melhores, muita coisa seria diferente. Muitas doenças, muitas pessoas que têm deficiências poderiam ter menos, mas nós não damos valor a nós mesmos. Nós achamos que tudo cai do céu. Tudo é Deus que vai nos fazer. E nós esquecemos de nós. Nós temos primeiro que nos amarmos, para depois amarmos o nosso próximo. Mas nos amarmos de verdade. Ter a certeza que somos capazes
capazes de sermos bons. Sabe aquele amor de mãe? É esse amor que nós temos que ter por nós. Que acho que amor de mãe é incomparável, né? Então, é esse amor que nós temos que ter por nós. Porque quando nós tivermos esse amor por nós vamos evitar um monte de coisa errada e vamos nos tornar melhores. Aí vamos crescer mais ainda. E vamos conseguir estar purificando o nosso espírito e melhorando, e olhando mais o nosso próximo e nos tornando cada dia melhores. E deixando de ser tão aflitos e olhando mais para os nossos irmãos. Ninguém padece de justiça sem ser necessário, sem justa causa. A justiça sempre vem, porque Deus não permitiria isso jamais, foi o que eu falei. Deus olha seus filhos todos da mesma forma. Então, Ele não permitiria isso. Portanto, em nossas aflições, busquemos consolo. Busquemos consolo na paciência, na resignação, lembrando sempre que a vida futura nos reserva sublimes alegrias, na certeza que o Mestre sempre vai estar do nosso lado, porque Ele não quer que a gente sofra. Então, por isso que temos que nos amar, do mesmo jeito que Ele nos ama. Quando a gente se ama, tudo fica mais fácil. Aí eu consigo amar o meu próximo. E quando eu amo o meu próximo, eu consigo ajudá-lo mais. E aí todas aquelas dificuldades que tem ao meu redor, eu consigo enfrentá-las de uma forma diferente. Aí eu não me revolto mais. Aí eu tenho resignação. Aí eu consigo enxergar melhor. Eu tenho clareza de sentimentos. E a mensagem que André Luiz nos deixa hoje chama-se causa e efeito. O abuso adoece, o egoísmo intoxica, o orgulho abate, o ciúme desorganiza, a inveja destrói, o ódio desestrutura, a vingança fere, a irritação desordena. A cólera cega, a indiferença paralisa. O desprezo bate, a agressão desagrega. O descaso zomba, a intolerância golpeia. A violência lesa, calúnia enxovalha. A intriga ofende, o desvario embrutece. A fraude ataca, mentira desacredita. A avareza isola, abandono prejudica. A injúria trama, hipocrisia dissimula. O Espiritismo mostra que a lei de causa e efeito está presente no mundo moral e que toda ação tem a reação correspondente, significando que, diante do código divino, cada desacerto, agora ou no passado, leva sempre ao preparo necessário e que a aflição, longe de ser injustiça, é, na verdade, o efeito doloroso de uma causa injusta. Então, pensemos bem nos nossos atos, para que nos melhoremos a cada dia e tenhamos sempre certeza na nossa vida futura, porque precisamos e estaremos nela, e ela que nos dará o nosso crescimento moral. Então vamos assim mais uma vez, fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, e trazendo do alto uma luz forte e brilhante que ilumina toda a nossa alma, nos envolvendo como a um abraço. E levamos essa luz a todos os nossos irmãos necessitados, estejam eles onde estiverem,
nas ruas, nos hospitais, nas penitenciárias, nos manicômios, nos orfanatos, enfim, onde houver um irmão que necessite de um abraço, de uma mão amiga, que ele seja auxiliado. Vamos imaginando essa luz sendo derramada por todo o nosso planeta, envolvendo cada um dos seus habitantes, principalmente naqueles países que se encontram em guerra, onde a sua população ainda morre de fome, por falta de saneamento, onde ainda tem seus governantes rudes e não tementes a Deus. Que todos possam ser abraçados em muita paz, em muito amor. Sejam fortalecidos na certeza de que o Pai não nos desampara e que um dia todo este nosso sofrimento será transformado em amor e apenas alegria. Imaginamos essa luz também adentrando os nossos lares e fortalecendo a todos os nossos entes queridos que lá se encontram. Pedimos especialmente a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, que a corrente do Dr. Bezerra de Menezes possa visitar a cada um deles e fortalecê-los e ampará-los, bem como a todos os seus familiares. E agradecidos que estamos, mestres, pela oportunidade de podermos ter sido alimentados pelas palavras do seu Evangelho, vamos pedindo permissão para darmos o mesmo por encerrado, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, olha por nós, roga por nós, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, obrigada pela companhia e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.